Porque quando a gente olha para o conceito de pluralidade, ele traz para a gente uma visão mais ampla da diversidade. Afinal, nós vemos a pluralidade como um conjunto de diversidades. O conjunto de diversidades que nos define como pessoas, como seres humanos que somos, passando aí por todas essas dimensões de raça, cor de pele, geração, gênero, religião, deficiência, ou mesmo de todo o nosso background, toda a nossa origem. Tudo que a gente traz na formação da gente como pessoa, seja a nossa formação acadêmica, a nossa estrutura familiar, onde nós nascemos, qual é a cultura daquele lugar onde vivemos, tudo isso faz diferença para sermos quem somos hoje, né? E como seremos amanhã e daqui para frente. Então, tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certinho? Então, tá bom. Tudo certo. Uhum. Aqui. Sim. E aí eu vou voltar na pergunta, será que o mundo é plural? Tendo dito tudo isso, será que o mundo em que a gente vive é plural? Esses números que aqui são números Brasil, né? Então, aqui, quando a gente olha para o Brasil, a gente tem 52% de mulheres, a gente tem aproximadamente 52 milhões de pessoas acima dos 50 anos, a gente tem 15 milhões que têm alguma deficiência declarada, 20% dessas pessoas são obesas, né? Do total da população hoje é obesa, 57% das pessoas se declaram como pretas ou pardas e 20 milhões como LGBTQIA+. Então, esse é o nosso mundo. A gente deveria dizer que sim, é um mundo plural, quando a gente olha para esses dados aí do IBGE, né, um mundo que a gente vê claramente nesse país em que vivemos, que tem uma diversidade muito natural. E olha que, culturalmente, como que a gente reconhece o brasileiro, né, a brasileira, como um povo muito cortês e que aceita, né, todas as diferenças, que trabalha tudo isso muito bem. Mas nós vemos que não é bem assim quando a gente vê as fotos, né? Então, a gente vê, na maioria dos centros dominantes de poder, seja econômico ou mesmo financeiro, econômico, financeiro, ou de poder, de uma linha geral, até político também, a despeito das leis, a despeito de todas as cotas já existentes, a gente ainda vê uma maioria de homens brancos, provavelmente, porque isso a gente não vê na foto, heterossexuais, cisgênero e por aí vai. Então, a gente tem, nesse contexto, um mundo que não é plural, que segue tentando ser plural, né? E esse é o lado bom, o mundo quer ser plural. A gente vê cada vez mais a discussão sobre igualdade ou pela busca da igualdade através da equidade, né? Do equilíbrio entre as entregas, as demandas, as necessidades e o que se vai oferecer para as pessoas, né? Essa é a diferença de igualdade para equidade, claramente. A gente vê essa discussão acontecendo na sociedade, nas organizações, o que não significa que estejamos ainda agindo 100% como tal, mas a discussão já acontece, o que é positivo. A gente vê que as pessoas começam a perceber, e para isso já temos ações bem concretas, inclusive no Brasil já, a legislação começando a falar, né, quando a gente olha da equidade salarial até entre homens e mulheres, isso já começa a querer virar lei, né? A gente já tem isso em caminho, em processo, coisa que já acontece no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos já vivenciam isso, não com facilidade, né? não com naturalidade, mas é um caminho de mudança, e a gente vai falar sobre o caminho de mudança na sequência, e a gente vê também que, apesar de todos esses esforços, a diversidade ainda é uma barreira, ainda é percebida como uma barreira dentro das organizações pelas pessoas que nelas trabalham. Então, a gente traz algumas pesquisas, essa é da Price, da PwC, dizendo falando um pouquinho sobre essa dificuldade, e mesmo assim, a gente vê esforços diversos das mais diferentes organizações para fazerem a sua parte, cada uma com as suas motivações, cada uma com as suas demandas específicas, trazendo diferentes modelos
para os seus processos de inclusão. Não vou entrar no mérito do que é inclusão, né? Mas a gente sabe que para incluir não basta trazer para dentro, né? E eu não quero que fique essa percepção, porque as imagens falam de processos de recrutamento e seleção, mas não é apenas trazer para dentro que inclui, eu quero reforçar isso, é importante que vocês, que todos tenhamos essa clareza, né? Incluir é muito mais do que trazer para dentro, é preciso, e aí Verna Myers é sempre citada, só que não tem como, a frase é perfeita, né? Diversidade é você convidar para a festa, né? Mas incluir, de fato, é puxar para dançar e dançar junto, e dançar a mesma música, ou a música que a pessoa gosta, e mudar de música, mudar o tom, é fazer, né, de um jeito que flexibilize para que todos os potenciais possam ser valorizados, e, portanto, com as suas diferenças. Então, é sempre bom reforçar isso. E aí a gente começa a falar, então, dessa transformação da cultura. É importante dizer que, quando a gente fala da transformação de uma cultura, a gente está falando de uma curva. E as fases dessa transformação, desde a introdução, né, eu prefiro usar a palavra introdução e não inclusão, né? Porque é o começo, até a inclusão, de fato, que neste caso é o final da diversidade, essas fases fazem um gráfico bem interessante. Chega uma curva da mudança, de fato. Para quem trabalha ou já trabalhou com gestão de mudança, as fases são bem parecidas, a gente vai apenas estratificá-las para que elas estejam dentro de um contexto em que a gente vai falar de diversidade e inclusão. Esse material a gente fez baseado num artigo de Celeste Young, que também se baseou nas obras de Lee Gardensvass e Anita Howe, que são duas referências em gestão da diversidade. Eu gosto de citar os nomes, porque acho que é importante para quem está estudando e quer se aprofundar um pouco mais. Afinal, essa é a nossa praia também, né, Ana? E depois eu vou pedir para a Ana colocar o link da academia também. Eu ia falar isso, mas eu não estou com elas escritas aqui, então se depois você puder passar, você me passa aí, e aí eu coloco no chat, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Quando a gente olha para as fases da transformação, notem que a gente perfaz um gráfico. E aí a gente vai falar vou falar um pouquinho de cada uma dessas fases, das principais, ali separando em blocos, para que a gente tenha uma noção clara de como que isso acontece. Então, o começo é aquele momento em que você decide, você como pessoa e como organização, decide implementar a diversidade. Então, vamos lá. A primeira coisa né, assim, a Carinha está em dúvida, porque, primeiro, existe ou não existe diversidade, né? Quando a gente olha sobre o prisma da pluralidade, é muito interessante porque a gente entende que todo mundo tem alguma pluralidade, afinal, nós aqui, não sei nesse momento quantos somos, né? 28, eu estou vendo aqui. De todas as 28 pessoas aqui presentes, são diferentes. Então, se a gente olhar a foto, digamos que todas fossem como eu e a Ana aqui, né? Mulheres brancas de cabelo alisado por conta da máscara da máscara aqui do Zoom. Eu tento fazer uns rolinhos para ele ficar assim, mas o negócio dificulta. Mas mesmo que fôssemos todas mulheres de cabelo branco, de cabelo alisado, teríamos alguma diferença sim, porque existem diversidades que não aparecem na foto. Existem diversidades que a gente não está vendo. Então, implementar a diversidade está entre aspas, porque ela já existe. Você precisa permitir que essa diversidade floresça e que ela faça a diferença. Não basta ser diferente se você se iguala. Então, esse é um primeiro passo e é uma primeira dica, né? Não basta incluir a diversidade, né? ou introduzir a diversidade, é preciso garantir que ela possa aparecer, né? E aí a gente vai ainda nesta fase, perceber a resistência, porque quando você começa a introduzir o tema, falar sobre o tema, trazer exemplos, você gera medo.
O instinto natural, o nosso instinto natural como seres humanos, é de reagir a tudo aquilo que percebemos como diferente, como fora de um padrão que reconhecemos como natural, como seguro. E quando isso acontece, né, a neurociência explica que o nosso cérebro, nesse campo, ele ainda é muito primitivo. Então, qual é a reação imediata? Ou a gente foge, ou a gente enfrenta, ou a gente ameaça, ou a gente trata como ameaça de fato e a gente confronta. E neste sentido, o momento da resistência, ele pode ser muito rico, mas ele também pode ser limitante. Então, é essencial que ele seja tratado, né, para que a gente possa passar de fase. E como que a gente trata? O que a gente faz nessa fase? É importantíssimo mapear as resistências, ouvir, estimular a escuta ativa para que todas as pessoas, todas, inclusive as resistentes, sejam ouvidas e acolhidas. Mesmo que ainda seja inconsciente, existe uma vontade, naquelas onde existe a vontade de mudar, é importante estimular o aprendizado, o desaprendizado e o reaprendizado. Fazer isso é essencial nessa fase, porque é importante que estejamos dispostos a. Algumas pessoas estarão, outras não. E aí também é importante respeitar e começar por aquelas medidas que são consideradas eficazes por uma maioria, tá? Para que não se imponha a diversidade, para que não seja algo obrigatório, porque, de novo, se a gente voltar lá na fase inicial, se entendemos que todas as pessoas têm alguma diversidade a colocar, que existe uma pluralidade em qualquer ambiente, ela já está introduzida, é preciso reforçá-la, é preciso garantir que ela tenha espaço para seguir. Então, não devemos tolir demais com medidas drásticas. Mas então vamos para a próxima fase. Fazendo isso, vamos para a fase de transição. E a fase de transição é um caos, gente. É um momento de transformação. É um momento em que incertezas, conflitos, confrontos de ideias serão muito comuns. É o momento mais rico, mas também pode ser um momento muito delicado. Notem que ele está na base do nosso gráfico. Então, ficar ali pode levar tempo. Tudo gera conflito. E esse conflito pode ser uma alavanca de mudança, o que impulsiona para frente, mas também pode ser um freio. Então, acho que é esse o cuidado, né? É aqui que você precisa ter muito cuidado. E como que a gente faz isso? Resistindo, insistindo, persistindo, identificando e fomentando redes de apoio. E quando a gente fala de redes de apoio, eu não estou falando apenas de identificar protagonistas das causas, ou seja, as pessoas que vão participar, que têm afinidade, né? E muitas empresas adotam os grupos de afinidade nessa fase. Os grupos de afinidade são muito importantes, em especial quando valorizam as pessoas aliadas, porque os aliados e as aliadas são essenciais nessa fase. Em geral, constituem uma maioria. Tá? A maioria das pessoas talvez não esteja num papel de protagonista. Muito embora, a gente poderia falar sobre isso em outra mentoria, todos podemos e devemos ser protagonistas em algum momento, né? Seja em que papel, seja qual for o nosso papel. E é nesta fase que, mais uma vez, estimularemos o aprendizado coletivo e conjunto, porque aqui a mudança começa a passar do individual para o coletivo. Sempre será individual, mas ela começa a passar do individual para o coletivo. E aí eu me lembro de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que fala, que a gente usa bastante nos treinamentos, que diz que o terreno dos termos, ele é minado por sutilezas, e por isso é um momento importante para que a gente siga aprendendo, estudando e estimulando isso. E aí vem a fase da aceitação. Mas notem que aceitar ainda não é ter isso como primeira prioridade, como objetivo, ter a inclusão à frente. Você começa a aceitar quando você passa a compreender a cultura, quando você passa a vislumbrar que a cultura, que já existe uma certa tolerância no ambiente. Lembrando que tolerar é aceitar com indulgência. Então, você tolera, você permite, você simplesmente não impede. Isso é o aceitar.
isso é o tolerar, perdão. E por isso, esta é uma fase que tem 2 momentos, né? Num primeiro momento, a vulnerabilidade ali exposta, e aí eu vou logo passar para o que fazer, porque é essencial que que o inconsciente coletivo seja tratado, né? Muita atenção às falas que não são ditas, porque é um momento em que a gente começa a movimentar mais a organização, e o famoso walk the talk, que nós de RH adoramos falar, né? Dar exemplo, seguir com um exemplo, é essencial. Importante que todas as pessoas consideradas como influências, e aí eu não estou falando somente da liderança, mas de todas aquelas pessoas que, por algum motivo, têm papel de influência na organização, essas pessoas precisam estar dentro do contexto da diversidade, da inclusão, da pluralidade. É importante que elas estejam participando ativamente e sejam acompanhadas. É importante que alguém assuma responsabilidade pelo movimento, a liderança, o RH, as pessoas de uma determinada área. É importante que alguém tome a frente, porque este momento é essencial. A gente está começando a subir na curva, notem, e a queda começa a machucar quando cai. É aquele jogo em que, no momento em que você está andando, você vai andando de uma casa a outra, mas nesse momento você pega aquela ficha que te faz voltar 5 casas. Então, é importante ter muito cuidado nessa fase de aceitação por todos esses pontos. E para que a gente possa seguir adiante para a fase de inclusão, quando a gente começa a perceber claramente novas narrativas na organização, novas práticas, um momento em que a inclusão começa a ser demandada, inclusive por algumas pessoas que antes expressavam resistência. Então, esse é um momento muito rico, fazer assim, e é um momento em que a gente percebe que a tolerância começa a se fazer constante, porque o respeito entra na base, né? O respeito passa a ser a base, as pessoas passam a se respeitar, mas ainda assim, um novo modo de execução é mantendo a atenção plena. E aí eu vou passar para cá para a gente entender que nesta fase a vigilância segue constante. O alerta, como a gente falou muito ontem no treinamento, né, Ana? O alerta tem que estar ligado o tempo inteiro, seja de quem tem a influência, seja de quem está liderando o projeto, para que todas as outras pessoas impactadas pela introdução e pela inclusão da diversidade comecem a perceber, ou percebam, né, porque já terão começado a perceber, mas percebam claramente o quanto é importante seguir nesse caminho, mantendo-se responsável por ele, mantendo-se responsável por tudo que já está acontecendo, né? É uma fase em que parece que todas as carinhas estão muito felizes, né? Mas muito se terá passado até chegar até aí. E a gente está tendo uma conversinha aqui no chat, né? E aí estamos falando exatamente sobre essa questão desse alerta, né? Então, a questão da diversidade, ela entra como uma questão da cultura, né? A gente precisa entender qual é a maturidade cultural que isso está. Então, em função disso, como qualquer introdução de um projeto de mudança, ela vai sofrer as fases. Então, assim, você precisa ler isso muito bem e como a Pulse diz, né, é uma pesquisa pulso, né? Então, assim, você tem que ir lendo à medida que isso vai acontecendo, porque, como a Sil falou, isso é um tabuleiro daquele jogo de avança e retrocede. Então, às vezes, você dá 1 passo para frente e 5 para trás. Mas, ok, quando você deu esse 1 passo para frente, você tocou alguém. E aquele que foi tocado, não mais, né? Ele já foi incubado com o vírus benéfico da diversidade, diferente do que acontece hoje em dia. Então, assim, uma das coisas que eu estava fazendo aqui, né? Quando você tem uma cultura muito hostil, né? Difícil a essa introdução, começa pequeno, né? Arranja um aliado, pilota, dá você os seus exemplos na sua área, nas suas práticas. Agora, assim, alerta, vai gerar atrito, vai gerar calor, e vocês vão estar sempre ali
avaliando, fui bem aqui, não fui bem ali, volto um passo, dou 2 passos à frente. É um trabalho muito constante, como qualquer trabalho de cultura e mudança cultural, né? Exatamente. E acho que é importante reforçar que todo esse trabalho, tudo que a gente fala hoje sobre diversidade, equidade, inclusão e a introdução dessa cultura numa organização, tem muito a ver com o mundo que a gente está vivendo, né? Quando a gente lembra que a gente vive num mundo que nem é mais VUCA nem MUVUCA, é um mundo bunny, né? De tão frágil que é, de tão ansioso que é, não linear, completamente não compreensível. Isso fala diretamente com toda a vulnerabilidade que a gente deve expor. E como falar de vulnerabilidade sem falar que todos somos imperfeitos? Pessoas imperfeitas convivem com pessoas imperfeitas e precisam criar soluções para esse mundo em que vivemos, para as empresas em que vivemos. E nesse contexto é que essa fase de inclusão da diversidade se faz perfeita. Agora, eu vou pular o próximo slide e deixar aberto para vocês fazerem já outras perguntas. Não sei, Ana, tem mais alguma questão que você queira trazer aí do chat? Porque eu ia dar mais uma provocada aqui com essa frase do... Pode provocar. Não, a gente ainda não tem, não. O que a gente tinha aqui, eu já respondi, mas eu vou trazer para todo mundo. Exatamente. Mas vamos lá, gente. Podem colocar aqui no chat ou abrir as suas câmeras e microfones e soltar o verbo. A gente está aqui para isso. Mais 3 slides no máximo. Então, acho que a gente já entra nas perguntas diretamente a partir daí. Mas a provocação é essa, olha, vejam o que diz esse escritor. Ele diz que dentro ou fora da gente, não é o mundo que a gente tem que mudar, e sim a maneira como a gente vê o mundo. Falar e tratar a diversidade, tolerar a diversidade, trabalhar a diversidade, é trabalhar a maneira como a gente vê o mundo, como a gente quer que o mundo seja percebido, inclusive. Mas começa dentro da gente, né? A mudança sempre começa, toda aquela curva de mudança, ela sempre começa dentro de cada indivíduo, de cada pessoa. E é depois de mudar as pessoas que a gente muda os ambientes. Óbvio que o ambiente ajuda na mudança das pessoas também, né? Existe esse ciclo constante de influência. Mas, basicamente, para quem lidera esse processo, a mudança deve começar por aqui.